Olá, tudo bem? Que bom ter você conosco mais uma vez aqui no nosso Café A4. Seja muito bem-vindo. E hoje o nosso tema será sobre o perdão. E aí, meninas, como está aí os coraçõezinhos com relação ao perdão? Confesso que eu que vou começar com propriedade do assunto. Durante muito tempo eu achava que era a dona da justiça, né? Eu ordenava, eu era certa, né? Imagina, isso que ele fez é imperdoável. Era uma palavra que saía com muita frequência da minha boca. Imagina fazer isso no relacionamento, fazer isso com o empregado, isso é imperdoável. E achava que tinha ali, né? Um martelinho e dava... Pro julgamento. Eu era desse tipo. Até que eu passei pelo momento de ter que perdoar. E é engraçado, né? Porque eu achava, não, isso é imperdoável. Só que eu não estava entendendo o que o processo do perdão estava fazendo em mim, né? Então as coisas não fluíam, as coisas não aconteciam, eu não prosperava em exatamente nada. Aí eu comecei a buscar autoconhecimento do perdão. O que eu vou fazer? O Ponopono mágico, né? Vai perdoar o outro, sim. Aí a minha amiga, tipo, há 3 anos atrás me manda, né? Beth Russo, eu falei, vou começar a fazer esse negócio, né? Semana abençoada, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. E o negócio não ia, Sil, tem que fazer 21 dias. Eu falava, Li, não tá dando certo. Eu choro sem querer chorar, eu durmo antes de acabar os 21 dias e tenta uma vez e tenta 2 vezes. Não ia. Aí eu frequento uma casa de oração, né? E aí eu falei, eu vou falar com alguém, né? De repente existe uma outra ferramenta para eu trabalhar o perdão. E aí foi quando eu comecei a fazer a oração do perdão. Impressionante, assim, sabe? Eu acho que junto com o Ponopono, a oração do perdão, e mais do que perdoar ele, mas é me perdoar, tirar a mágoa de dentro de mim, foi surreal, como as coisas começaram a fluir e as coisas começaram a mudar, né? Foi quando o Marcos se aproximou de mim, foi quando ele estendeu a mão no relacionamento, foi quando ele me deu uma outra visão de como tratar as coisas que eu estava vivendo. E é impressionante. É simples. E a gente falar, precisa de mais alguma coisa? Não, é muito simples. E quando você deixa esse movimento de se achar dona da justiça, dona da verdade, dona da lei, as coisas fluem e você fala, peraí, tá acontecendo, e acontece lindamente no meio de um todo, de um caos, as coisas vão se resolvendo, vão solucionando, e a hora que você vê, tudo aquilo que estava parado, que estava preso, que estava impactado, já tinha sido resolvido. Foi mágico, assim. Então, assim, quando vocês falam sobre perdão, eu entendo que antes de perdoar o outro, de achar que eu sou a dona da lei, né? Eu preciso me perdoar porque em algum momento eu permiti que isso acontecesse comigo. Que isso entrasse em mim, eu aceitei por uma permissão maior que eu fosse co-criadora desse movimento de barreira, de quebra, sabe? E é dolorido, e é sentido. E até eu acho que o fato de não conseguir efetivamente fazer os 21 dias do Ponopono era uma barreira que eu tinha. Com certeza. Então, assim, de repente deitava e acabava adormecendo com a japamala na mão e falava, caramba, perdi 21 dias. E não perdeu, tava já no processo de limpeza, né, de cura, na verdade. Aí, não tem nada errado. O negócio é entender que não tá no outro, tá em mim. E que sim, as coisas vão fluir quando eu deixar de segurar, quando eu deixar de prender, quando eu deixar de controlar tudo. As coisas vão seguir. É interessante você falar que é simples. É simples, mas não é fácil. Eu não acho tão simples. Né? Simples até é na teoria. Sim. Mas é fácil? Não. É um processo. Né? A prática não é fácil, né? Foram 2 anos. Exatamente. Quando a Sil coloca essa questão, né? De quando você solta, as coisas fluem. Soltar é difícil. Quando a gente pega... Eu achei interessante uma coisa que me foi colocada até pela minha terapeuta. Uma ressignificação da palavra perdão, né? Então, o que quer dizer essa palavra? Então, quando a Sil coloca desse fluir, ela sempre me colocou isso e fez muito sentido para mim, que o perdão é o perder-se, no sentido de se liberar, se perder daquela energia que não é uma energia legal, né? Que é essa... Você tá amarrando essa energia, aquilo, exatamente, prendendo, né? para se doar para uma energia nova, que aí entra essa fluidez. Né, de entrar nesse fluxo. Então, eu acho que, para mim, tudo é sempre com a gente, nunca é com o outro. Sim. Né? Para mim é sempre assim. Então, o perdão não é para o outro, o perdão é com você. Né? Porque esse sentimento é seu, não é do outro. Né? Então, eu acho que o olhar sempre é para dentro. E no meu caso, por muito tempo, eu falava que eu não tinha dificuldade para perdoar.
porque eu sempre frequentei a igreja muito nova, então era simples para mim. Mas por quê? Porque eu não tinha tido ainda um contexto, uma situação tão grave, intensa, que eu tivesse dificuldade do perdão. Até que um determinado momento da minha vida eu passei por essa situação muito difícil. E que daí eu não conseguia desejar coisas boas para outra pessoa. E eu me via ali amarrada, parecia que tinha um nó. E aquilo realmente me fazia muito mal. Até que um dia também eu fui na igreja e a moça perguntou o que estava acontecendo, eu conversei um pouco. E ela falou que o perdão era uma decisão. E isso mudou a minha vida, né? Porque eu não sabia, eu achei que o perdão era depois que passasse essa raiva, que eu conseguisse ver com olhos melhores, bons, é que eu conseguiria pensar em perdoar. Na verdade, você esperava que isso viria de fora para dentro. E eu percebi ali que o perdão é uma escolha, é uma decisão. Que é sua, de dentro para fora. E aí, naquele momento, eu não estava sentindo vontade de perdoar a pessoa. Só que eu disse, eu perdoo, sem a vontade. Tá. Mas eu precisava dessa cura dentro de mim. Então, essa cura foi a partir dessa escolha de perdoar. A partir dali, demorou alguns meses, mas foi mudando, foi transformando dentro de mim, até que passou a ser indiferente. Eu penso sempre que pra mim, eu estou curada quando aquilo já não me dói. Já não me traz emoções fortes, assim, que aquilo é suave. E aí eu percebia, acho que foram uns 2 meses, e que aquilo já estava tranquilo dentro de mim. E enquanto isso eu continuei pedindo para Deus para que isso não fosse tão grandioso dentro de mim, porque não é realmente um sentimento fácil de carregar. Não. É muito pesado. É muito pesado. E como não é o hábito, eu nunca tinha tido essa experiência tão forte de carregar um sentimento assim. E foi muito, muito difícil, mas num determinado momento, de repente, você acorda e fala, opa, tô livre. Eu não tenho mais esse peso que eu carregava. Então, é realmente tirar o peso das suas costas e seguir. Então, e também tem o auto-perdão, como a Sil disse, né? Eu me perdoo por sentir isso. Eu aceito esse sentimento que não é tão bom, mas que realmente fez parte naquele momento, mas eu não quero isso. Então também não ficar se julgando, eu não devia, eu não podia sentir isso, porque queria ser melhor, né? Os meus princípios. Mas você é humana, né? Mas como ser humano faz parte da vida, sentimentos bons e ruins, né? E esse perdão. E aí eu tive essa experiência que mudou a minha vida. Hoje, quando eu passo por uma situação assim, eu falo, não, eu decido perdoar. E aí as emoções vão se mudando, vão se transformando ao longo do caminho. E é importante nessa decisão, né, do perdoar, você buscar ferramentas que te auxiliem nisso. Seja oração, né, qualquer que seja, terapia, meditação, o que for. Mas é importante, a partir dessa decisão, a partir dessa escolha, você buscar a ferramenta para conseguir chegar nela. Porque às vezes o só escolher, só decidir, não te leva a esse... Você tem que ter um apoio, sinalização, né? exatamente. Uma rede de apoio. Exatamente. Até porque eu tive uma situação que para mim foi muito grave, mas tem pessoas que passam por situações muito difíceis, que realmente esse apoio externo, uma terapia, faz-se muito necessário, né? Sabendo que a gente nunca está só. Nós temos pessoas, amigos, igreja, terapias, para buscar realmente esses recursos que são muito importantes. E eu acho que, né, contribuindo um pouquinho com a história de cada um, o que eu tenho para dizer, o que me ajudou muito esse exercício de perdoar, porque eu sempre foi muito difícil para mim, né, muito tempo. Eu carregava muito mágoa, eu me colocava muito no papel de vítima, mas isso eu calada, né? Eu nunca externalizava isso, que eu acho que isso é ainda pior, né? Você sofrer sozinha. E o que eu aprendi? Acho que através de cursos, de terapia em vários âmbitos, a me dissociar um pouquinho da história, a me tirar um pouquinho da cena
e aprender a olhar de fora a situação. Entender que às vezes aquela pessoa que está ali, né, que não que causou, mas que participou dessa situação e que você se sentiu magoada, ferida, pela história dela, ela se comportou daquela forma. E eu acho que isso foi me ajudando a não julgar menos, a me fazer menos, me sentir menos vítima da situação, né? E a olhar com outros olhos. E sempre buscando ajuda. E aí, sempre, como a Cris comentou, né? A rede de apoio é importante, a gente passar por esse processo, mas nunca sozinho. É importante, sim, a solidão para você refletir, mas buscar sempre essa rede de apoio, seja, né, um livro, uma terapia, uma religião, uma meditação, um cafezinho, né, estar com pessoas que vão te ajudar a te fazer abrir o pensamento, né, refletir. E entender que é normal também você ter a fase baixa, que é sentir raiva, de xingar, que eu acho que é importante extravasar, falar, e aí você vai desejar mal, só que isso vai passar. Parece simples, como a Mar também falou, não é fácil, mas a gente não pode desistir. E assim, o que eu aprendi muito também, quando você tem uma mágoa, você tem que fazer de tudo para se distanciar disso. Não ficar focando em saber daquela pessoa, em querer saber se ela já está seguindo a vida dela ou não, porque ela te fez uma maldade. Porque a gente quer desejar mal. A gente acha que a pessoa merece ser castigada. Exato. Né? Então, quanto mais a gente fica focada na pessoa, naquele ato em si, mais difícil é de soltar, né? Então, olhar pra frente, saber que aquilo foi difícil, mas que você decidiu perdoar e seguir, porque é a sua vida que está em jogo. Você precisa seguir, independente se aquela pessoa vai mudar, não vai, se ela aprendeu com aquilo. Ela é problema né? dela, Porque você não pode estar atrelado a vida inteira àquela pessoa que te magoou, que ela te fez. Você tem que olhar pra frente e querer seguir, escolher seguir e se melhorar, né? Pra poder vencer. E isso vai acontecer assim quando você menos espera. Então, não cobrar. Não cobrar, porque eu percebo que quando eu me cobro, quando eu falo, preciso soltar, eu preciso esquecer, não é na cobrança. Como você consegue esquecer? Eu acho que quando eu consigo fazer coisas novamente pra mim, fazer coisas que eu me sinta bem, seguir, olhar pra frente, traçar novos planos, novas estratégias, né, novas metas, e cada vez mais pensando menos e me desapegando do que aquela pessoa deixou. Até que vai seguir um momento que você vai lembrar, porque você não vai esquecer, porque eu achava até que perdoar era esquecer. E não, você vai lembrar, só que você vai lembrar sem um peso, né? Você vai olhar para aquilo, você vai falar o nome da pessoa, falar da pessoa de uma forma tão leve que tá tudo bem, que seguiu, né? Não existe mais. Então, eu acho que isso é uma lição, né? Perdoar não é esquecer, porque a gente acha que vai sumir do pensamento. E não é. Não. É olhar de uma outra forma, de uma forma dissociada, né, da história, de uma forma leve e prevalecendo aquilo que você quer para sua vida mesmo. Focar em si, no seu bem-estar e saber que sua vida vai continuar e que você vai ter outras lindas histórias aí para contar e seguir, né? E até porque todos esses processos que te levaram a se perdoar e perdoar o outro fazem você crescer muito como ser humano. E é impressionante como o processo de ter que viver o luto, de ter que viver a ofensa, a mágoa e se curar disso tudo te faz bem, te faz melhor, te faz uma pessoa mais evoluída. E aí quando você começa a avaliar o que te fez sofrer tanto, fala, caramba, era só isso? Aqui, eu sofri tudo isso. Mas você você disse que era isso, né? E aí é importante sofrer o luto, sofrer a mágoa, sofrer a culpa, se vitimizar, você entendeu? Faz parte. Porque hoje eu penso assim, eu agradeço a todos os momentos difíceis que eu tive, a todas as vezes que eu achei que eu era dona da verdade, que aquilo que eu via e que aquilo que eu presenciava era imperdoável, porque me fez entender que tá tudo certo, aconteceu porque tinha que acontecer. Né? E assim, eu só demorei um pouquinho para entender e sofri um pouquinho mais, mas a gente não aprende sempre no amor, né? Então vai na dor. Quando não dá no amor, ainda vai na dor. Isso aí. Aí eu queria saber de vocês, se vocês passaram por algum processo de ter que perdoar alguém que foi muito difícil, de repente ter que entender que o perdão teria que vir primeiramente de vocês, que vocês escrevam pra gente, que vocês comentem o nosso vídeo, que vocês possam encaminhar para alguém que está nesse processo de vitimização, de culpa, de mágoa, né? Nada assim, são 4 visões, né? De vidas diferentes, de trajetórias diferentes, de vivências diferentes. De muitos perdões já vividos aí. Mas que de certa forma nos aproximou, nos trouxe até aqui.
Se vocês puderem compartilhar, indicar os amigos no nosso canal, seguir a gente e ativar o sininho, é isso, né, gente? Ativar o sininho, a gente vai ficar muito feliz, porque o nosso propósito hoje, apesar de ainda ter que perdoar muita gente futuramente, né, de ter que ainda abrir mão de muita coisa, eu acho que é trazer leveza para vocês, porque eu entendo que depois que eu deixei de ser, tirei a minha toga, meu martelinho, eu fiquei mais leve, fiquei em paz. Eu acho que é isso. Só para vocês um lindo dia. Beijinhos.